Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos corrigir as atividades do dia 6, que foram as páginas 14 e 15 da apostila, e vamos estudar sobre decomposições nas páginas 20 a 23 da apostila. Então, começando aqui com as correções, na página 14, a gente fez o diga aí. E a primeira atividade era escrever com palavras o tempo dos outros dois atletas, o segundo e o terceiro colocado. Então, 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o terceiro é 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Qual foi a diferença entre o tempo dos dois primeiros colocados? Então, pessoal, só para fixar bem, na primeira linha a gente coloca o maior tempo, que nesse caso é do segundo colocado, e na linha de baixo o melhor tempo, que foi o do primeiro colocado. Então, a gente vai subtrair segundo com segundo, minuto com minuto, hora com hora. 4 menos 4, 0. 5 menos 4, 1. Terminamos os segundos. Agora os minutos. 9 menos 8, 1. Terminamos os minutos. Agora as horas. 2 menos 2, 0. Então, o tempo é de 1 minuto e 10 segundos. Na página 15, a próxima pergunta queria saber o tempo do brasileiro melhor colocado, que foi o Paulo Roberto de Paula, que fez 5 minutos e 12 segundos a mais que o tempo do vencedor, que foi de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Então, somando segundo com segundo, minuto com minuto, hora com hora, nós temos que o tempo do brasileiro foi de 2 horas, 13 minutos e 56 segundos. Agora, na próxima bolinha, quer saber a diferença dos tempos de um mesmo competidor, que foi o Stephen. Em 2016, ele fez esse tempo, que foi o tempo maior, 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. E em 2012, ele havia feito um tempo melhor, 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Então, calculando a diferença, 32 segundos menos 1 segundo, 31 segundos. 13 minutos menos 8 dá 5 minutos. E 2 horas menos 2 horas, 0. Então, a diferença entre o tempo foi de 5 minutos e 31 segundos. Na seção lápis na mão número 1, os tempos de cada modalidade, contando o jogo em si com o intervalo, ficaria: futebol, 2 tempos de 45 mais o intervalo de 15 minutos, dá 105 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora e 45 minutos. O basquetebol tem 4 tempos de 10 minutos e os intervalos correspondem a 2 minutos mais 2 minutos mais 15 minutos. Então, os tempos ficam com 40 minutos e os intervalos 19 minutos. Somando isso, ao todo, o jogo tem 59 minutos. E o handball tem 2 tempos de 30 minutos mais o intervalo de 10, que dá 70 minutos de jogo, que é o mesmo que 1 hora e 10 minutos. E na letra B, quer saber quantos minutos tem de diferença entre o futebol e as duas outras modalidades. Então, considerando os tempos em minutos, o basquetebol é o seguinte: 105 minutos do futebol menos 59 minutos do basquetebol, que vai dar a diferença de 46 minutos.
Já o handball, 105 do futebol, menos 70 do handball, que a diferença é de 35 minutos. Assim a gente termina as correções. Agora vamos para a atividade do dia. Aqui na apostila, página 20, nós temos o título Desmanchando e Formando Números, que nada mais é que decomposição e composição, que vocês já estão acostumados. Então, essa primeira parte aqui, a gente vai pular porque não tem tanta importância. E nós iremos completar o que está faltando aqui na parte de baixo. Aqui no primeiro quadrinho, que temos as letras, os números em verde, nós temos algumas formas de decompor o número 73. A primeira delas é 50 mais 23. A segunda, 46 mais 24 mais 3. A terceira, nós já temos um elemento, que é o 61. Então, quem que eu tenho que somar com 61 para dar 73? E na parte de baixo, vocês irão fazer uma decomposição diferente para o número 73. E ao lado, a ideia é a mesma. Vocês vão completar com o que está faltando para formar a decomposição do 259 e na última linha vão formar uma decomposição diferente dessas que a apostila trouxe para o mesmo número 259. O que vocês fizeram na página 20, embora seja uma forma para decompor números, a forma mais comum e mais utilizada é a decomposição pelas ordens, como nós podemos observar aqui na página 21 da apostila. Nesse caso aqui, nós temos alguns exemplos de como fazer a decomposição pelas ordens. Vamos observar. Aqui nós temos o número 496, que pode ser decomposto em 4C mais 9D mais 6U, que é quando a gente faz a decomposição pelas ordens, indicando apenas a simbologia de cada ordem, ou seja, a letra que representa centena, dezena e unidades. Nós também podemos decompor usando o próprio nome da ordem. Nesse caso, 4 centenas, 9 dezenas, mais 6 unidades. É uma outra forma. E também podemos fazer a decomposição pelo valor em unidades que cada ordem representa nesse caso. O 4 de 4 centenas vale 400, o 9 de dezenas vale 90, mais as 6 unidades. Vocês já sabem que o nosso sistema numérico ele é contado de 10 em 10, não é verdade? Por exemplo, a cada 10 unidades eu formo uma centena. A cada 10 a cada 10 unidades eu formo uma dezena. A cada 10 dezenas eu formo uma centena. E assim por diante. Então, pessoal, vamos observar uma coisa aqui. Nós temos um algarismo em cada ordem do nosso quadro de ordens. E esses algarismos, eles vão variar de 10 em 10 vezes, a contar da casa das unidades. Por exemplo, da unidade para dezena é vezes 10, da unidade para centena é vezes 10 e vezes 10, e assim por diante. A cada casa que a gente volta, a gente multiplica por 10. Então, vamos observar esse número 3, que está na dezena de milhar. Quando a gente quer analisar pelo valor unitário de cada ordem, esse 3, ele vai valer 3 vezes
a quantidade de casas que ele andou para cá, multiplicando por 10. Então, partiu da unidade, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, é um número com 4 zeros. Qual o múltiplo de 10 seria? O 10.000. 10, 0, 0, 0. A cada zero que nós temos aqui significa uma ordem que ele saltou das unidades para chegar até as dezena de milhar. Então, esse número é o número 30.000, porque é o 3 vezes 10.000. Então, é assim que a gente vai fazer a cada ordem. Por exemplo, o 2 de 2 unidades de milhar é o 2 vezes... Ele saiu daqui, veio 1, 2, 3 zeros. O múltiplo de 10 com 3 zeros é o 1.000. Então, esse 2 ele vale 2.000. Efetivamente, pessoal, é só a gente colocar o número e contar quantas casas temos para lá. Nesse caso, 1, 2, 3. E a gente completa com 3 zeros. Então, com base nessa explicação, vocês irão completar essas duas lacunas que estão faltando aqui, de acordo com as multiplicações. Façam a leitura aqui da frase. Veja só, um algarismo na ordem das unidades de milhar representa 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a o que vocês vão preencher. Isso vezes o seu valor, que é basicamente o que a gente fez aqui. Por exemplo, 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que foi esse número e que representou 2.000, que é tudo isso de vezes aumentando nesse 2 que indicava 2 unidades. Aqui embaixo, nós temos outros exemplos parecidos com esse aqui que eu trouxe no quadro. Então, vocês, por favor, dêem uma olhada em casa. Na página 22, vocês irão fazer uma atividade de decomposição com essa ideia que eu trouxe aqui no quadro. Eu vou usar esse próprio número para dar o exemplo de como vocês devem responder nessa página 22. Vejam só. Aqui eu tinha a leitura do número 32.439 e eu vou decompor analisando essas multiplicações por 10, 100, 1.000, 10.000 dessa maneira. Olha só, 3 vezes 10.000, porque aqui do 3 para lá eu tenho 4 casas, então 4 zeros. No 2, 2 vezes 1.000, porque o 2 está na unidade de milhar, que vale 1.000 vezes a unidade. No 4, o 4 está nas centenas. As centenas são 100 vezes a unidade, então 4 vezes 100. A dezena vale 10 vezes a unidade, então 3 vezes 10. E a unidade 9 está na sua casa de origem, então não tem por que multiplicar por um outro valor. E aí a gente repete só esse 9. O exemplo que eu vou dar aqui agora vai servir para fazer o exercício número 2 e número 3 da página 23. Nesses dois exercícios, nós temos um número em decomposição e daí a gente retira e acrescenta alguns valores nas ordens. Então, por exemplo, eu trouxe a decomposição 5 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 4. E vou subtrair 2 centenas e acrescentar uma dezena. Então, como vai ficar a decomposição
após fazer essa mudança? Veja só, subtrair 2 centenas tem que ser na casa da centena. Então, onde eu tenho centena nessa decomposição? Nessa parte que é onde eu multiplico por 100. Então, se eu vou retirar 2 centenas, vai ser 5 menos 2, que vai dar 3 vezes 100, são 3 centenas. Próxima etapa. Vou acrescentar uma dezena. Onde? Onde eu tenho o algarismo vezes 10. Então, nesse 7, eu acrescento mais 1, que vai ficar 8 vezes 10. E por último, eu repito aquilo que não foi mudado. E assim a decomposição do novo número fica 3 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 4. Já o exercício 4, 5 e 6, eles são bem parecidos. Então, eu vou explicar pelo exercício 4 e vocês conseguirão fazer o restante. Veja só, aqui nós temos a informação de que quando um número é multiplicado por 10, ele é empurrado uma ordem para a esquerda no quadro de ordens e usamos um 0 para preencher a ordem das unidades. Então, veja só, multiplicamos esse número 2.364 por 10. Então, quando a gente multiplica por 10, olha o dedinho aqui, ó, empurrando o 4 para a dezena, o 6 para a centena, o 3 para a unidade de milhar e o 2 para a dezena de milhar. E aí formou esse número aqui, 23.640, que foi onde a gente preencheu com 0 a casa das unidades, que tecnicamente ficou vazia, já que o 4 que estava nela passou para a casa das dezenas. Então, com essa explicação, vocês irão completar a frase aqui embaixo. Quando um número é multiplicado por qual valor, ele é empurrado 2 ordens. Então, olha só, multiplicando por 10, nós empurramos uma ordem. E multiplicando por quem que a gente vai empurrar 2 ordens? Vocês precisam se lembrar dessa situação aqui, ó. A cada ordem, a gente multiplica por 10. E quando a gente pula 2 ordens, olha aqui, ó, por quanto a gente multiplica. É só olhar nessa setinha. E continuando a frase, ele é empurrado 2 ordens para a esquerda no quadro de ordens. E usamos 2 zeros para preencher quais ordens? Então, vocês vão colocar quais são as 2 ordens que serão preenchidas com 0. E a gente vai fazer parecido no número 5 e no número 6, parecido com esses números aqui, desses 2 quadros de ordens. No número 5, a gente tem um número formado por 5 centenas, 6 dezenas e 9 unidades, e ele foi multiplicado por 10. Então, vocês têm que descobrir qual número foi formado e escrever a decomposição desse número. No número 6, o número formado por 8 centenas, 9 dezenas e 1 unidade foi multiplicado por 100. Então, vocês vão escrever qual é o número que foi formado e escrever a decomposição desse número. Assim, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima aula!